privilégio é o nosso poder, neste dia, comer do pão, beber do cálice, celebrar a ceia do Senhor, celebrar a vida de Cristo em nossas vidas. Neste dia, eu sei que você já tem o seu pão preparado, você já tem o seu cálice preparado. Eu quero compartilhar com você um breve texto da palavra do Senhor. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele começa este capítulo fazendo uma pergunta: que diremos, pois? O que Paulo está falando? Ele está falando sobre uma justificação pela graça de Deus, falando da morte de Cristo em nosso lugar, da redenção que Cristo nos proporcionou através do sacrifício dele na cruz do Calvário. E Paulo então inicia: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, vamos pecar já que temos a graça a nosso favor? Podemos fazer tudo dissolutamente, irresponsavelmente? Paulo disse: não, de maneira nenhuma. Não é assim que a graça, desta forma que a graça funciona. De modo nenhum é a resposta dele. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Que resposta e que pergunta! Como nós vamos viver no pecado se nós para ele já morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, eu, você, nós os que cremos, fomos sepultados com Cristo na semelhança da sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Que coisa gloriosa poder fazer isto. Que coisa abençoadora poder comer do pão, entendendo que eu como deste pão que representa o corpo do Senhor, que foi dado por mim. E quando eu bebo deste cálice, eu me lembro, trago a minha memória do sangue de Jesus que foi derramado por mim em meu lugar. E com esta forma também, eu participando deste momento, eu estou dizendo: Senhor, eu morri com o Senhor na semelhança da sua morte. Na semelhança da sua morte, Senhor, eu fui sepultado como o Senhor foi sepultado. E como nos diz e nos ensina a tua palavra, na semelhança da tua ressurreição, Senhor, eu também ressuscitarei. E a palavra do Senhor vem e diz para mim, para você, para a igreja, para cada um de nós, que nós deveríamos comer deste pão, beber deste cálice, e com isto anunciaríamos a morte do Senhor até que ele venha. E ele certamente virá. E aqueles que um dia dormiram em Cristo, diz a palavra, ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, não precederemos os que dormem, mas no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e nos encontraremos com ele, como a palavra nos promete. Sendo assim, aguardando este dia de nós nos encontrarmos, a igreja do Senhor, nos encontrar com o Senhor, nós vamos neste momento participar do pão e do vinho. Eu quero pedir que você tome o pão e nós vamos dar graças. Quero que você agora em família, cada um de nós, você tome este pão, os pais, filhos, que pudéssemos juntos agora
repartir este pão, dizer: vamos comer. E com isto anunciamos a morte do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por este momento sublime, solene, porém glorioso na tua presença. Senhor, muito obrigado por poder comer deste pão que representa o teu corpo. Muito obrigado, Deus, por poder beber deste cálice que representa o teu sangue. Como o Senhor mesmo disse, na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e o vinho e dá graça. E o Senhor disse: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória. Nós o fazemos em memorial. E nós também bebemos deste vinho em memorial, Senhor, e com isso anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor volte. Obrigado, Jesus. Te damos graças pela alegria e pelo privilégio de sermos contados filhos do Senhor, alvos do teu amor, alvos da tua graça, alvos do teu favor imerecido. E é por isso que hoje comemos e deles, por esses elementos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sendo assim, comamos do pão. Depois que o Senhor come o pão, ele toma o cálice. E ele diz: este é o meu sangue derramado por vós. Bebei dele em memória de mim. Em memorial, bebamos do cálice, em nome do Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, nossas vidas. Recebe a nossa gratidão pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Quando em famílias, os mais diversos lugares dessa cidade, desse estado, deste país e fora dele, nós comemos e participamos desta ceia. Deus, obrigado porque a igreja do Senhor permanece. Obrigado porque o teu Espírito continua soprando sobre a face da terra. Obrigado porque o teu Espírito continua ministrando as nossas vidas. Obrigado porque através deste tempo e nesta época que vivemos, a tua palavra tem chegado nos lugares que jamais imaginávamos que chegaria. Através destes canais que ora utilizamos. Recebe, Deus, a nossa adoração. Abençoe cada igreja. E quando comemos e quando bebemos, Senhor, traz renovo. Renovo para a vida espiritual, fortalecimento para as emoções e cura para a saúde física do teu povo. Seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, a tua bênção e a tua paz, hoje e para sempre. Amém e amém. Espinhosa coroa, cantemos. Quão espinhosa coroa que
Este sangue lavado, mais alvo que a neve Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua sou
olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto, vem do Senhor. Nós podemos contemplar, Senhor, Tu és santo. A resposta está em Ti. Com Teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram Teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Declare. Com Teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram Teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo. Com Teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram Teu nome. Nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo. Erga os olhos, erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há nome igual, não há nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há nome igual, não há nome igual, não há nome igual, não há nome igual. Jesus, Teu nome, Senhor, nós te adoramos, exaltado seja o Senhor. Em cada casa, Senhor, nós exaltamos a Ti. Oh Jesus, nós queremos ministrar ao Pai nesse momento sobre cada casa, Pai, onde existe um doente. Deus, nós temos recebido tantas notícias de pessoas doentes, Senhor, não só por causa desse vírus, mas uns com problemas de coração, outros, Pai, com câncer. Quantas notícias nós temos recebido, Senhor. Deus, nós ministramos essa música sobre cada casa. Nós ministramos, Senhor, que as cadeias serão quebradas. Já estão sendo quebradas agora, na casa de cada um, Jesus. Pai, a Tua morte na cruz nos libertou. A Tua morte na cruz nos trouxe cura física, cura na alma. Oh Senhor, toda depressão nós ministramos agora. Bata em retirada, bata em retirada, bata em retirada. Nós ministramos agora, Senhor, não porque nós tenhamos algum poder, nós somos pó, mas Pai, a Tua palavra diz que quando nós somos fracos, aí nós somos fortes. Oh, e a nossa força vem de Ti, Jesus. Se nós colocarmos o Teu nome no início, não há nada que vai poder ficar em pé. Nenhum plano, nenhum dado inflamado do inimigo contra esta casa, contra a casa do Senhor, a igreja espalhada por todo o Brasil. Nada vai resistir. Oh Pai, com o Teu poder, as cadeias se rompem, as cadeias se rompem, as cadeias se rompem, as cadeias se rompem. Ministra, Leandro, ministra com a bateria, irmão. Oh Jesus, as cadeias se rompem. Oh, nós ministramos sobre cada casa agora. Cadeias se rompem, cadeias se rompem. Oh Jesus, aleluias. Oh, nós ministramos, Senhor,
sobre o nosso Brasil, nós ministramos, Senhor. Vem a tua cura, vem a tua libertação. Nós entregamos a ti, Senhor, o nosso presidente, o nosso prefeito, nossos governadores, o STF, a Câmara. Senhor, nós depositamos a nossa confiança em ti. Pedimos ao Senhor, levante os mãos e tire quem não vem de ti. A nossa nação pertence ao Senhor, o Brasil pertence ao Senhor.
Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor. Digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Entregue para Ele nessa hora toda adoração. Aí onde você está nessa hora, querido, chame o nome digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Algo está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, seja a glória e o louvor e as ações de graça pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia. Aleluia, como é bom louvar ao Senhor, lembrando do sacrifício vicário pela minha vida, pela sua vida. Glória a Deus. E também louvamos e glorificamos ao Senhor porque você tem sido um dizimista fiel. Muito obrigado pela sua fidelidade com o dízimo. Muito obrigado para você que tem ofertado na nossa igreja. Muito obrigado para você que tem contribuído com as doações, com a nossa ação social. Nós temos contribuído com muitas famílias aqui na nossa cidade.
A igreja não parou, a igreja continua servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, e nós te agradecemos pela sua fidelidade. E neste momento eu quero te pedir que consagre neste momento o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos continuar louvando ao Senhor. Você tem na tela tanto as nossas contas, e também nós como pastores nos colocamos à sua disposição. Mande um e-mail, marque um horário conosco para conversarmos, para estarmos em oração juntos, amém? Nós estamos à sua disposição para te servir. E neste momento vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e em seguida continuar louvando ao Senhor. Senhor, graças te damos porque o Senhor tem provisionado o teu povo, Pai. Graças te damos porque nada tem faltado ao seu povo. Como diz a tua palavra, tanto as vestes quanto o pão não tem faltado, e o Senhor tem dado. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que criou tudo e cuida de todas as coisas com tanto amor que nos constrange. Obrigado pelo seu amor em nossas vidas, expressos através deste cuidado com cada um de nós. Nós consagramos neste momento os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós consagramos neste momento, ó Pai, as nossas vidas em louvor a Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Louvemos ao Senhor.
bom poder estar com você mais uma vez neste dia, nesta semana. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. E eu quero convidar você nessa hora para nós orarmos juntos. Vamos pedir que o Senhor fale a nós e ministre aos nossos corações. Pai, nós bendizemos o Senhor neste dia. Te agradecemos pela graça, pela vida do Senhor em nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito ministre a nós uma boa palavra, uma palavra que restaure, uma palavra que cure, uma palavra que nos fortaleça, uma palavra que aponte diante de nós um caminho excelente, o caminho que nós queremos andar na Tua presença. Abençoe os nossos corações, cada vida, neste dia, casa e família, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos conversando um pouquinho sobre colocar a nossa alma em ordem. E colocar a alma em ordem é um processo. Nós descobrimos que para colocar esta alma em ordem não há atalhos. E há um comportamento muito presente na vida de muitas pessoas, diante daquelas situações contrárias, diante daquelas situações adversas que muitas pessoas erguem a ponta do tapete e jogam uma poeira para debaixo. Aquela velha história muito conhecida no nosso cotidiano. Puxar a sujeira para debaixo do tapete. E o que a gente expressa e o que a gente percebe à luz disso é que muitas vezes esta expressão jogar a poeira debaixo do tapete é aquela outra palavra que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós dizemos assim: deixa para lá, isso se resolve. As coisas vão se resolver de alguma forma. Quando isso acontece, a vida, a vivência, as nossas experiências, que quando isso acontece nós observamos um certo agravamento das questões. A gente deixa para lá, não procuramos resolvê-las logo, e daqui a pouco aquelas pequenas coisas se transformam em coisas grandes, monstruosas, um problema muito maior. E a gente percebe um agravamento bem grande. E se num primeiro momento aquela decisão amenizou a dor, quando nós dissemos deixa para lá, ou a gente joga a poeira para debaixo do tapete, se no primeiro momento aquilo amenizou a dor, resolveu um problema momentâneo, daqui a pouco ela volta trazendo para nós angústias, sofrimentos e muitas dores. E é isso que a gente tem percebido ao longo da vida, e conversando e vendo, e nas nossas próprias experiências. Quando nós falamos de colocar a alma em ordem, nós precisamos entender quem nós estamos ou quem nós somos em Deus. Você precisa entender quem você é em Deus. Uma segunda coisa é viver o que Deus tem para você viver. Entender é uma coisa, viver é uma outra coisa. E diante de todas essas questões da alma, nós conversamos e falamos sobre não calar a nossa dor, não calar a sua dor. Falar, verbalizar, expressar. E é isso que nós aprendemos à luz do texto sugerido do Salmo 42, do verso 1 ao versículo 11. Esses talvez seriam passos para nós colocarmos a nossa alma em ordem. Colocar as coisas interiores, internas da nossa vida em ordem são fundamentais. Não são somente esses passos, mas alguns bem básicos para nós começarmos e nós entendermos isto. Provérbios, Salomão escreve no capítulo 18, no versículo 21, sobre esta questão do poder da nossa fala, do poder da nossa palavra. Como a nossa palavra tem a capacidade de fazer diferença e produzir mudanças e transformações na nossa história.
E o texto de Provérbios diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É tão sério e é tão interessante a expressão bíblica neste texto, porque ele diz que a minha palavra, aquilo que dizemos, aquilo que declaramos, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E a segunda parte deste texto diz assim, que eu e você, nós podemos escolher o que nós vamos comer, ou seja, da vida ou da morte, como resultado das nossas palavras, daquilo que nós verbalizamos, daquilo que nós declaramos. A completa compreensão destas coisas seguramente vai nos levar àquilo que conhecemos como cura. E cura o que é? É quando nós nos propomos, assim como um médico faz, assim como um terapeuta faz, assim como um profissional de saúde faz, ele se preocupa em eliminar o mal, cuidar, atenuar o sofrimento, quer seja ele físico, quer seja emocional, ou talvez em muitos casos na vida espiritual de algumas pessoas. Se colocar a alma em ordem é um processo, então nós precisamos entender que nos processos que Deus tem para restaurar a minha vida, restaurar a minha história, curar e trazer cura para a minha vida, nós precisamos entender qual é a ação de Deus e o que Deus quer e o que Deus fará neste processo, à medida que nós permitimos Deus fazer. Houve alguns tempos muito interessantes à luz da Bíblia, na época dos reis, nos dias dos reis de Israel. E a Bíblia nos fala sobre um deles, um que se chamava Uzias. Uzias era rei de Judá. E durante o seu reinado, lá pelo século 8º a.C., Uzias teve um governo muito próspero, muito bem sucedido. A nação de Israel e o povo de Israel teve um crescimento e uma prosperidade muito grande. Um tempo de prosperidade e um tempo de paz. E assim como aconteceu aquele enriquecimento, aquele tempo de prosperidade, em todos os sentidos de ascender socialmente, de crescer econômico e financeiramente, houve também um declínio na vida daquela nação e naquele povo. A injustiça social começou a tomar conta. Os valores da ascensão, das conquistas e da prosperidade obscureceu a visão daquela nação, daquele povo e daquela gente, e eles perderam então, aquela nação perdeu o senso de direção que lhes fora dado por Deus. E agora eles começam a ficar meio que desorientados, eles começam a se perder dentro daquilo que Deus desejava para eles, do que Deus pensava e esperava para a vida deles. E é neste contexto que Deus então ergue um homem que era pastor de ovelhas, diz o texto, e ele era catador, colhedor de figos, ele era um homem do campo, e a Bíblia usa este homem como um profeta, e ele se chamava Amós. Amós significa aquele que carrega um peso, ou carregador de peso. E a missão de Amós naquele contexto de ascensão econômica, financeira, de prosperidade, mas naquele tempo de declínio moral, social, de injustiça social prevalecendo no meio do povo de Deus, Amós se ergue e a missão dele era uma única coisa: mostrar os desvios e a corrupção social que aquela nação, que aquele povo de Deus estava vivendo. E então Deus usa de um prumo, e a função do prumo era edificar paredes verticais. E ele então diz lá no capítulo 7 de Amós, no versículo 7, o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Qual era a razão e o porquê daquele prumo? Deus estava dizendo para eles, de alguma forma, escute,
como vocês estão edificando as coisas, e eu quero colocar diante de vocês este prumo, e este prumo, ele é a base, este prumo é aquele que vai trazer para você e ser para você a base, a direção. E nós temos então na vida, nas nossas vidas, a igreja do Senhor tem para ela este prumo, que é o próprio Deus, os valores que Deus tinha e Deus tem para a vida de cada um de nós. Olhar para a minha vida, olhar para a sua vida, olhar para as nossas vidas, pensar no que Deus tem para fazer, no que Deus está fazendo, pensar no que Deus está trabalhando, pensar nos processos de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de compreender qual é a nossa base, qual que é o prumo que nós vamos trabalhar, qual é o prumo que nós vamos estabelecer nas nossas vidas. Deus estava renovando aquele povo, renovando a eles um modelo de vida que havia se perdido. Deus estava dizendo para eles assim: escute, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês percebam que o que está acontecendo aqui não é o melhor para vocês. E quando vocês saem daquilo que eu tenho para vocês, quando a parede não está bem aprumada, quando as coisas não estão bem alinhadas, os transtornos virão, consequentemente virão, e Deus então coloca diante deles este modelo para que eles pudessem retornar. Eu quero fazer uma pergunta para você nesse dia: de que forma você quer colocar a sua alma em ordem? Como você quer colocar, se é que quer colocar a sua alma em ordem? Segundo os padrões seculares, segundo os padrões que nós encontramos no nosso mundo, na nossa sociedade em que nós vivemos, ou nós queremos colocar estes padrões, ou trazer este renovo, ou colocar a nossa alma em ordem, trazendo os padrões de Deus, trazendo aquilo que Deus de fato pensa e quer para cada um de nós. Repito, era como se Deus dissesse a eles: ei, vocês, construam a casa de vocês, construam a vida de vocês, estabeleça corretamente as coisas, porque senão a casa vai cair. Ei, coloque os padrões e edifiquem casas e vidas e paredes bem aprumadas, para que vocês não tenham o problema e o dissabor de verem daqui a pouco a casa de vocês desmoronando, a história de vida de vocês desmoronando. Ei, coloque a vida de vocês de uma forma clara. Tome padrões verdadeiros, tenham bons elementos de edificação, tenham uma estrutura e uma fundação segura, como a palavra nos ensina. E quando nós falamos e citamos esta questão da edificação, nós somos levados a pensar no que Jesus nos conta lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, sobre o Sermão do Monte, quando ele adverte os seus discípulos e nos adverte a edificar uma casa, ou podemos colocar edificar a casa sobre uma areia, ou podemos edificar a casa sobre a rocha. E Jesus faz um paralelo, uma observação que, vindo a tempestade, vindo os dias difíceis, vindo as dificuldades, vindo as enchentes da vida, as águas deram contra aquela casa edificada sobre areia, e sobre a casa que for edificada sobre a rocha. Uma houve ruína e destruição. Mas escute, a casa não fora edificada? Fora, mas quais os elementos usados nesta edificação? E houve ruína. Jesus aponta para aquela casa edificada sobre areia. Mas por outro lado, Jesus aponta para que fora edificada sobre a rocha, num lugar seguro. Então a pergunta que faço é: como nós, e quais os elementos que você quer usar para edificar ou colocar esta nossa alma, esta alma em ordem? É inevitavelmente, é inequivocamente, a casa cai quando se edifica paredes fora do prumo. É muito interessante pensar nisto. Nós percebemos
as pessoas caminham, as pessoas vão adiante, as pessoas parecem entender, as pessoas parecem estar felizes, as coisas parecem estar acontecendo, as pessoas parecem estar conquistando, as pessoas parecem estar indo adiante, mas daqui a pouco a gente percebe na vida de muitas destas pessoas como que um revés e as coisas começam a dar para trás, alguma coisa não vai bem. Uma das coisas que nós observamos neste mundo chamado pós-moderno, e para a vida desta chamada igreja pós-moderna, é que muitas vezes se tem e se recebe o ensino de que podemos viver as nossas vidas como que em compartimentos. A minha vida familiar, a minha vida conjugal, se casado, a minha vida com meus pais, eu, filho solteiro em casa, criança, adolescente, jovens, a minha vida profissional, estudantil, a minha vida sexual, a minha vida moral, separadamente, uma das coisas. Então, alguém diz assim: eu posso viver a minha vida dentro da igreja, a minha vida dentro da igreja não tem nada a ver com a minha casa não tem nada a ver com a minha sexualidade, a minha sexualidade não tem nada a ver com as questões morais, as questões de foro íntimo, e esta vida pós-moderna está ensinando e trazendo este pensamento para a nossa sociedade, e isso está aí presente. Mas o fato é, será que é possível nós vivermos desta forma? A pergunta que precisa ser respondida. E Davi faz uma pergunta neste salmo. E esta é uma pergunta presente na vida de muitas pessoas. E isso pode ser e é em muitos momentos algo pontual, mas tem sido na vida de muitas pessoas algo recorrente. Quando Davi pergunta: por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ok? Voltarmos os nossos olhos ao texto do Salmo 42. Nós vamos ver que era um momento que Davi estava vivendo. E nós tomamos este texto para nos fundamentar e pensar: escute, isso tem sido algo pontual? Ou isso tem sido algo recorrente na minha vida e na minha história? Nós sabemos desses questionamentos muitas vezes. Nós não estamos falando simplesmente daqueles dias que são simplesmente dias maus. A questão aqui não são as questões que surgem no nosso dia a dia, das nossas batalhas, das nossas lutas, das suas lutas e dificuldades. Não é esta questão simples que nós estamos tratando, de que nós estamos conversando. Nós estamos falando quando eu e você, um homem e uma mulher, pode olhar para dentro de si, olhar para a sua vida e olhar para a sua história, perceber a sua história e descobrir assim: há algumas coisas na minha vida e na minha história que precisam ser ou serem colocadas em ordem na minha vida e na minha história. Deus nos fez seres morais, ainda cristãos ou não, Deus nos fez seres morais. Nós estamos e fazemos parte de uma estrutura social, e essa sociedade tem um padrão de moralidade. E para mim, para você, para muitos talvez não seja permitido ou aceitar a ideia de viver as coisas isoladamente. Eu não tenho como separar o homem dentro que vive numa igreja para aquele homem que vive dentro de casa, no trabalho e assim por diante. Não, de forma alguma. Mas a pergunta que eu e você, nós precisamos responder é: as coisas que são recorrentes na minha alma, na minha história, nesta alma em desordem, e que nós muitas vezes olhamos e pensamos e dizemos assim: a minha vida está desestruturada na minha vida profissional, na minha questão da minha agenda, a reforma da minha casa, a pintura das paredes da minha casa, a decoração da minha casa, o meu escritório, a minha empresa, a desorganização que nós
presenciamos, que nós visualizamos, e a resposta que quero e o que eu quero dizer a você neste dia, que isto pode ser sintomas, mas isso não é a causa do problema maior. Muitas e muitas vezes as coisas aparentemente estão todas nos seus devidos lugares. Muitas vezes olhamos para a casa impecável, olhamos para o escritório muito bem organizado, muito bem estruturado. Olhamos para as nossas coisas muito bem organizadas. Ali organizado, mas internamente fora de ordem, completamente desestruturado. E é essa reflexão que nós estamos fazendo aqui. Nós, eu e você, sabemos do porquê dos questionamentos. E repito, por vezes eles são pontuais, mas eles têm sido na vida de muitos e muitos algo recorrente. Eu quero pensar como nós podemos pensar nesta estrutura que somos. Quando nós olhamos para a nossa vida e a forma como nós fomos constituídos, como nós fomos estruturados, a nossa personalidade, a forma como Deus nos moldou, desde a fase intrauterina e até chegarmos onde nós chegamos. Nossas vidas podem parecer muitas vezes como um vidro transparente, completamente transparente, desprovido de qualquer tipo de impureza, mas este vidro apenas um toque, apenas uma digital, um pequeno cisco que cai, ele pode e muda completamente a característica desta estrutura. É como se pudesse pegar a tela de um tablet e poder tocar aqui, a minha digital ficou aqui. E a minha vida e a sua vida acontece algo semelhante. Nós somos estruturados, nós somos tocados, nós fomos aprendendo as coisas da vida. Nós tocamos, fomos tocados e formou isso que somos. O resultado que temos é este que nós temos hoje. As impressões da vida, os amores e os desamores, o afeto e a falta deste afeto, o cuidado e a falta de cuidado, o amor não recebido ou o amor recebido em excesso. Talvez o abuso, talvez o abandono, talvez a orfandade com o pai vivo dentro de casa e coisas dessa natureza tão presentes nas nossas vidas e na nossa história e que inegavelmente te marcou, formou, moldou você do jeito que você é. E você não tem como voltar atrás, não tem como abrir mão disso, não tem como você dizer assim: escute, eu não quero mais saber desta história e desta vida. Talvez a minha vida, a sua vida pode ser um exemplo muito antigo, como uma folha de um papel como este, branco, puro, sem nenhuma marca, sem nenhuma escrita, sem nenhum amassado, e de acordo com as nossas experiências vividas, com as coisas boas e as coisas ruins, as coisas agradáveis e desagradáveis, nós fomos marcados de alguma forma, nós fomos tocados de alguma forma, continuamos inteiros, mas cheio de dobraduras, cheio de marcas. Eu não posso apagar isto, mas eu também não deixei de existir. Ei, aqui é a minha vida, aqui é a sua vida. E olhar para este exemplo simples é pensar: escute, o que cada marca dessa representou, o que cada marca dessa produziu na minha vida, e olhar para trás, olhar para esta história e entender que estas marcas têm uma razão. Mas não são marcas apenas de tristeza, mas marcas de alegria, de conquistas, coisas boas, mas coisas difíceis e coisas ruins que nós vivenciamos. Quando era adolescente, pré-adolescente, eu me lembro de um fato muito interessante. Na minha vida pessoal, eu tenho um irmão mais velho e sempre admirei muito meu irmão mais velho. E meu irmão mais velho era um camarada muito comunicativo, uma pessoa muito dada às pessoas, e na igreja onde nós éramos membros, ele era uma pessoa muito querida.
E eu olhava para aquilo e dizia: poxa vida, meu irmão é o cara. Eu pensava na minha infância e adolescência. E num dado momento da vida, naquela adolescência, eu estava participando de um encontro, era muito criança, muito adolescente ainda. Eu devia ter os meus 10, 11 anos de idade, se é que tinha tudo isto. E meu irmão já um adolescente, 1 ano e pouco mais velho do que eu. Ele então, estávamos ali e alguém daquele grupo social, um jovem rapaz, falou alguma coisa depois de uma palavra que eu havia declarado, e eu fiquei muito triste com aquela palavra. E eu percebi que ali o meu coração mudou. Eu percebi que o contexto de vida de igreja, a partir daquele momento, começou a mudar para mim. E vindo de uma família disfuncional, aquilo teve um peso muito grande na minha história. E a minha adolescência dentro da igreja começou e passou a ser um tempo muito difícil. Não era uma coisa agradável para mim. Pessoas se tornaram uma dificuldade na minha vida. Eu me fechei. Naquele dia eu tomei uma decisão sem que percebesse, uma decisão errada. Eu tomei a decisão de me fechar. Deus era alguém que eu coloquei distante de mim. A vida dentro da igreja foi algo que eu coloquei distante dentro de mim. Passados os anos e os dias, eu percebi que eu havia feito a escolha errada. Eu e você, nós podemos fazer as escolhas certas e as escolhas erradas. Olhar para a nossa história, olhar para as nossas experiências e fazer a decisão correta sobre colocar esta minha alma, esta nossa alma em ordem. Fato é que, com raríssimas exceções, eu e você, nós podemos escolher como viver. Nós podemos escolher entre alegria e tristeza. Nós podemos escolher entre viver em paz ou viver em guerra. E esta guerra não é uma condição física. Nós podemos viver entre contentamento e descontentamento. Nós podemos escolher viver entre perdoado ou culpado. Nós podemos escolher entre amar e odiar. Nós podemos escolher entre ser livre ou ser prisioneiro. Entre ser consolado ou amargurado. Nós podemos escolher entre ser afetuoso ou viver uma vida de rancor, ser rancoroso. A escolha que nós podemos fazer, a escolha que eu e você pode fazer, mas nas enfermidades da alma, existem muitos filtros, muitas camadas, muitas couraças, guardando muitas e muitas vezes a dor. Com isso nós criamos alguns dispositivos e nós começamos a criar quartos, nós começamos a criar labirintos, nós começamos a criar paredes com o argumento de nos proteger. Mas na verdade nós estamos criando uma estrutura de aprisionamento. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão vivendo desta forma? E quantas vezes nessas estruturas ou nesses mecanismos que nós usamos como defesa, nessas paredes que nós construímos, que nós edificamos, nesses quartos, nesses labirintos que nós fizemos e entramos neles com a ideia de nos proteger, e sem que percebêssemos, nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Nós fazemos tantas afirmações, nós colocamos tantas coisas para fora, e por vezes nós, na ideia ou no pensamento de nos defender, quem nunca ouviu e quem nunca declarou frases como: não é minha culpa. Quantas vezes você diz isso diante de um problema? Com a família que eu tenho, o que você queria que eu fosse? O que você queria que eu fizesse com a família que eu tenho? Meus pais não me entendem, ou os meus pais não me entenderam. Perguntas e frases que nós declaramos dizendo: olha, ninguém pode me ajudar a não ser eu mesmo.
E nós estamos guardados dentro dessas paredes, estamos guardados dentro desses labirintos. Eu sei como lidar com isso sozinho. Tão seguros e nós dizemos e afirmamos, eu sei como lidar com isso sozinho. Ou por vezes nós declaramos e dizemos, eu não mereço isto. Nós declaramos coisas do tipo, olha, eu não mereço viver essa situação. Nós declaramos, não sou eu a pessoa com problemas aqui diante de um conflito. E nós então transferimos normalmente a responsabilidade para alguém, para outrem. Olha, eu não sou o responsável, você é o responsável. Eu só vou perdoar quando ela me procurar. É uma atitude única, intransigente. Eu digo, olha, eu só vou perdoar quando essa pessoa me procurar. Ou por vezes na nossa culpa, e não nos sentindo capazes ou merecedores do perdão, nós dizemos, Deus não vai me perdoar, tal pessoa não vai me perdoar. Algumas dessas paredes são reais, são verdadeiras, sim. Algumas dessas estruturas, elas têm uma aparência de verdadeiras e são verdadeiras em muitos casos, mas outras são fictícias, imaginárias. Nós criamos isto, mas todas elas danosas, todas elas nefastas, todas elas destruidores para a alma deste homem, desta mulher, para nossa alma, inevitavelmente. E eu quero neste dia então pensar, e eu quero colocar para você algumas coisas e três estruturas que nós edificamos. 3 paredes que nós edificamos, dentre muitas outras que nós temos e podemos ler na literatura sobre o assunto, mas eu quero colocar para você pelo menos 3 delas que são altamente danosas e são impedimento ou impeditivo para que nós coloquemos a nossa alma em ordem. Eu repito, o que eu ganho, o meu trabalho, a minha empresa, a organização física, a estrutura física dos ambientes onde vivo, estou, trabalho e vivo, enfim, são coisas secundárias, seria como que a cobertura do bolo, mas nós precisamos pensar naquilo que compõe a base de toda esta nossa estrutura de vida, e Deus está preocupado com isto. E a primeira parede que eu quero colocar é a parede da teimosia. Como é assim? A parede da teimosia. Sim, se alguém diz para esta pessoa com esta parede branco, ele diz preto. Se alguém diz para esta pessoa é bonito, ele vai ter a resposta é feio. Se alguém disse eu gosto, para esta pessoa ela vai dizer, não, eu não gosto. Ela está sempre se apresentando de forma contrária. Mas não é apenas a opinião. Eu e você, nós temos o direito de gostar. Se eu digo, eu gosto deste texto, e você pode dizer, eu não gosto. Mas não estamos falando apenas da discordância, não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de alguma coisa, de sempre se ter uma posição contrária, por simplesmente se ter uma posição contrária, sem que houvesse uma reflexão. Por que estou contra? Por que você falou de branco e eu falei de preto? Por que você diz gostar disto e eu disse não gostar? Não é apenas a simples discordância, mas a estrutura de uma parede que nós edificamos chamada teimosia. Provérbios no capítulo 29, no verso 1, o texto diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quantas vezes repreendidos? E o texto diz, repreendido muitas vezes, que endurece o seu coração, endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja
cura, a ideia quebrantado é a ideia de ser quebrado mesmo, forçadamente quebrado, sem a opção, sem uma segunda opção. É como se Deus dissesse, o texto dissesse assim: escute, eu dei a você até o momento a opção de que você pudesse se amoldar, que você pudesse se quebrantar, que você pudesse tomar uma forma diferente. Mas já que você não tomou esta forma durante o tempo da oportunidade, então deixe-me dizer algo para você: você será quebrado. É como se o texto dissesse para nós coisas deste tipo. Será que isto é aprendido? Trazemos isso na nossa estrutura do nosso nascimento. Deixe-me dizer algo: na grande maioria das vezes nós herdamos isto. Nós aprendemos isso com nossos avós, com nossos pais. Nós aprendemos isto em família. E muitas vezes esta parede da teimosia se confunde com o que muitos chamam de autoconfiança. Não. Autoconfiança é uma coisa, segurança em fazer é uma coisa, teimosia é outra, completamente diferente. Por favor, observe quantas crises, quantas feridas nos corações dos cônjuges, marido de esposa. Observe quantos filhos com os corações feridos. Observe quantos pais feridos pelos seus filhos. Observe, por favor, quantos negócios promissores que foram à bancarrota por causa da teimosia. Observe quantos lares destruídos, casamentos desfeitos por causa da teimosia. Observe quantos profissionais acumulando fracassos após fracassos, porque em algum momento não aprenderam a dar ouvidos e a serem quebrados, mas a teimosia tem prevalecido. Observe quantos danos esta teimosia tem produzido. E qual a resposta? Quantos casais, quantos lares desfeitos por causa da teimosia. Parede que nós edificamos. Uma parede, uma estrutura que impede. Nós colocamos estas paredes, ou esta parede, do lado de cá fica eu e do lado de lá fica o outro. E uma vez que eu tenho esta parede, ela se torna algo intransponível, daqui para lá e de lá para cá, especialmente de lá para cá. Por quê? Porque eu não me permiti em Deus fazer isso. O texto diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a servir será quebrantado de repente sem que haja cura. Como isso está presente? Quando eu olho e vejo e percebo nos dias difíceis que nós estamos vivendo, quando nós olhamos e nós percebemos a situação da nossa sociedade, o que nós estamos percebendo e que estamos vendo como resultado na vida das pessoas, na saúde física, na saúde especialmente emocional das pessoas, não é o resultado do aqui e do agora, mas uma história que já vem se repetindo há anos. E quando nós somos colocados diante de uma crise, quando somos colocados diante de um problema maior, toda esta estrutura começa a se ressentir. É como Jesus disse: olha, a casa que foi edificada sobre areia e sobre a rocha, veio a tempestade, as águas com fúria, com ímpeto, deram contra esta e contra aquela. Qual permaneceu? Porque de alguma forma edificou-se estruturas de proteção, mas na verdade não são estruturas de proteção, mas sim estruturas de aprisionamento. Uma segunda parede que nós percebemos e que está tão presente é a parede da arrogância. Nós vivemos num mundo onde somos bombardeados por aquilo que é conhecido como hedonismo. E o que o hedonismo ensina e prega? Tenha prazer, curta a vida, aproveite. Você só tem esta vida. Curta a vida enquanto você pode curtir, aproveite.
A questão é que tais pensamentos geram para nós conflitos. Se eu posso curtir a vida e se posso viver a vida adoidado, se eu posso de fato viver esta vida e aproveitar o que esta vida tem para eu viver e para eu aproveitar, então isto agora começa a gerar conflitos, porque Deus colocou em você um senso de moral, Deus colocou no seu coração e no seu espírito a palavra dele, e nós não temos como fugir daquilo que Deus fez em nós e por nós. Quando nós vivemos a nossa adolescência, nós queremos conhecer, nós somos curiosos, nós queremos ter as experiências, e nós temos as nossas experiências, nós sofremos e aprendemos com os nossos sofrimentos, nós fazemos as coisas e nos damos mal, e eu creio que isso faz parte de um processo do crescer, da nossa adolescência, de um processo que é de maturação, mas não é algo apenas biológico, mas é psíquico, emocional, e a palavra de Deus nos fala sobre isso, sim. Mas chega uma fase das nossas vidas em que nós não podemos mais nos permitir fazer isto. E são fases. E você adolescente sabe do que eu estou falando. Quando crianças nós temos experiências, e agora temos outras experiências na nossa adolescência, na nossa juventude, e quando nós chegamos na maioridade, na fase adulta, nós não podemos nos permitir viver e ter as experiências e viver como um adolescente. Cada fase precisa ser bem vivida, mas quando isso acontece com um adulto, este começa logo a chocar com as paredes. É isso que acontece, normalmente. Não dá mais para viver como um adolescente. O livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 2, a palavra diz assim: em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O arrogante quer viver para si. Ele não está preocupado com o outro. Ele tem uma preocupação primeira, de se autossatisfazer. E quando eu vejo isto no aconselhamento pastoral, quando eu percebo isso na clínica, quando eu percebo isso nos muitos relacionamentos, quando eu percebo todas estas coisas acontecendo na vida do outro, é uma parede que muitas vezes se torna intransponível, porque de novo ela me coloca do lado de cá e coloca o outro do lado de lá, e especialmente do lado de lá para cá não consegue se chegar. Por quê? Porque foi colocada uma parede chamada arrogância. O arrogante normalmente se sente merecedor, independentemente do outro. Eu mereço, eu quero. Quantos casamentos, quantas famílias, quantos conflitos entre irmãos, porque num dado momento um deles diz assim: eu sou merecedor. Escute, são estruturas nefastas, são estruturas danosas que precisam ser demolidas, precisam ser destruídas. Nós estamos numa reforma na nossa igreja, e nesta reforma nós fizemos algumas atividades com grupos, alguns mutirões. E eu pessoalmente gosto de estar com estes homens, e normalmente gosto por estar não por causa do trabalho. O trabalho é muito importante, mas o estar com estes homens. E alguns dias atrás, fazendo uma dessas atividades com um grupo de homens, aproximadamente 20 homens, e nós fazendo um trabalho, alguém pegou uma marreta de aproximadamente 15 quilos, 10 quilos, uma marreta muito pesada, eu não sei quantos quilos exatamente, e alguém bateu numa parede, e aquela parede então caiu, mas foi preciso muita força para demolir aquela parede. Daqui a pouco, alguém pega uma marreta menor, e começa a bater naquela parede, e daqui a pouco aquela parede
ainda que recebendo uma força menor, um impacto menor, com uma marreta que era menor, aquela parede também cai, desmorona. Daqui a pouco uma outra estrutura que precisávamos demolir, e aquela grande marreta não era compatível, a menor também não. Aí trouxeram um chamado rompedor elétrico, e o trabalhador pegou aquele rompedor e começou a demolir aquela parede, e em questão de minutos, segundos talvez, toda aquela parede foi para o chão. Eu não sei como nós vamos demolir estas estruturas nas nossas vidas. Deus tem o caminho para nós. Provérbios no capítulo 16, no versículo 18, há uma palavra muito interessante sobre o arrogante. E a palavra diz assim: a soberba precede a ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. É incrível pensar e é incrível perceber à luz do texto sagrado como este arrogante, ele vai colher alguma coisa que não é boa para si, porque a soberba precede, vem antes da ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. E o que o texto bíblico está nos ensinando é assim: escute, quebremos esta parede chamada arrogância. Alguns anos atrás, acompanhando um caso de um casal, a mulher conhecia Deus, conhecia o Senhor, e o marido não, e o casamento vivendo uma crise muito grande. E aquele homem então procurou e quis de alguma forma fazer e trazer algo diferente para o seu casamento. E propôs que a sua esposa, a sua companheira de alguns anos, pudesse estar envolvida com o envolvimento de outros casais. Depois de muito relutar, aquela mulher acabou cedendo àquele capricho do marido, e eu não preciso dizer que o final daquele casamento foi ruína total. Uma das coisas que nós aprendemos com esse tipo de relacionamento, uma das coisas que nós aprendemos com esta atitude, é o quanto as pessoas se sentem merecedoras, independentemente do outro. A palavra vem e diz assim: escute, a ruína precede, a soberba precede a ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. Restabelecer esta base, colocar a alma em ordem, significa necessariamente, inevitavelmente, somos colocados diante da necessidade de quebrar algumas estruturas. A estrutura da teimosia, a estrutura da arrogância, e por fim, a estrutura do ressentimento, a parede do ressentimento. Quando nós falamos da alma, dos sentimentos, tudo parece ter sentido. Quando nós falamos de sentimentos, tudo que nós dissemos parece ser justificável, parece ser coerente. Quando falamos de nós, mas algumas coisas que Deus quer fazer, que Deus quer falar e que Deus quer trabalhar, e nesta parede chamada ressentimento, talvez reside a mais cruel e mais perversa de todas elas. Por quê? Porque algumas coisas brotam. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós não perdoamos, nós nos julgamos merecedores do perdão do outro. Ou melhor, quando nós não temos esta capacidade de perdoar, quando nós não somos ou não nos achamos merecedores do perdão do outro, nós dizemos assim: eu não posso ser perdoado pelo que eu fiz. Nós não nos julgamos merecedores do perdão. E esta parede do ressentimento, ela aprisiona. Muitos dizem assim: eu sou merecedor de tal sofrimento. E como se autoflagelassem. Outros dizem assim: eu não posso definitivamente perdoar o outro. Ok, eu não mereço perdão, Deus não precisa me perdoar, eu não mereço o perdão de Deus, mas eu também não vou perdoar o outro. E daí esta parede do ressentimento se torna algo tão cruel e tão perverso na vida de muitos,
quando nós não perdoamos o outro. O apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Efésios, no capítulo 4, ele diz para nós nos livrarmos de todo tipo de amargura, de raiva e de ira. Para nós nos desembaraçar, para nós nos livrar de todo tipo de raiz de amargura, de raiva e de ira. O jogar para debaixo do tapete, o deixar para lá, produz os seus frutos. E quando nós dizemos assim, isto é coisa à toa, deixa para lá, mas nós não resolvemos, quando nós não tratamos esta poeira jogada para debaixo do tapete, este deixar para lá, ele vai criando estruturas e raízes, e essas raízes vão tomando lugares como aquela grande trepadeira que vai fechando e tomando tudo nas nossas vidas e na nossa história. Jó, no capítulo 21, nos versos 23 e 25, a palavra do Senhor diz assim: alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Morrem com um coração cheio de amargura. O que é isto? Uma escolha? Uma decisão? O escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. O que eu gosto nesse texto de Hebreus 12, 15, é que a palavra diz assim: cuide que ninguém se exclua. Não sou eu que excluo você, não é você que me exclui. Nós nos excluímos da graça. E o texto diz assim: que ninguém se exclua da graça de Deus. Então eu, pecador, nós pecadores, podemos chegar diante desse Deus e dizer: ei Deus, eu percebo que tenho paredes e estruturas de teimosia. Eu percebo, Deus, e sei que há estruturas de arrogância, esta estrutura do ressentimento na minha vida, e eu sei que estas coisas têm alcançado como raízes que vão crescendo, se estendendo daqui para ali e para acolá. Eu entendo que essas estruturas precisam ser quebradas e precisam ser jogadas por terra. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Eu não sei, meus irmãos, meu querido, o que você tem, o que você pensa. Se o padrão para colocar a alma em ordem é um padrão segundo Deus, então nós precisamos de atitudes corretas para colocar esta alma em ordem. Davi faz um questionamento e pergunta: por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Deixe-me colocar algumas coisas simples, muito simples para você, para nós jogarmos estas estruturas pelo chão. A primeira coisa que nós precisamos é orar e dizer: Espírito de Deus, traz clareza para minha mente, tira as fendas dos meus olhos. Ei Deus, tira tudo aquilo que está vedando a minha visão espiritual, para que eu perceba e eu entenda e veja que essas estruturas estão presentes na minha vida. Talvez você diga: não, essas estruturas não fazem parte da minha vida, mas outras talvez. Mas então dizer: ei Deus, toda a estrutura que me impede de colocar a alma em ordem, tudo aquilo que tem sido danoso na minha vida e consequentemente produz dano na vida, talvez do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus pares, dos meus sócios, do que for, dos meus relacionamentos. Ei Deus, eu quero pedir que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer clareza na minha mente, para que eu entenda e eu perceba o quão teimoso tenho sido. A estrutura da teimosia. Precisamos que a nossa mente seja clareada.
Precisamos que a nossa mente seja oxigenada pelo sopro do Espírito de Deus. Precisamos que a nossa mente seja trabalhada pelo Espírito de Deus e seja curado pelo Espírito Santo de Deus. Uma segunda coisa, precisamos que o Senhor nos ensine humildade genuína, verdadeira, para este coração que muitas vezes é arrogante, ensimesmado, para que este coração seja transformado. Uma outra coisa que eu entendo que nós precisamos é que, uma vez que eu tenho no meu coração, ou esteja presente no meu coração, o ressentimento, eu preciso dizer: ei Deus, eu preciso que o perdão do Senhor me alcance, porque eu decido e eu tomo a decisão de perdoar e compreender assim estes processos de Deus na minha vida. Davi questiona a sua alma: por que você está assim tão triste? Ó minha alma, por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Eu repito, essa tristeza pode ser algo pontual, mas pode ser alguma coisa recorrente na minha vida. E o que eu quero neste dia, nessa reflexão, e não tenho a pretensão de trazer todas as respostas, mas que haja uma reflexão, um pensar e um analisar, que você se veja e veja o outro diante de si, aqueles que Deus tem colocado do seu lado, no seu caminhar, na sua estrutura, na sua vida, e perguntar: ei Deus, por que tais paredes estão tão presentes na minha vida? Davi se compara àquela alma sedenta, aquela corça sedenta. E ele diz algumas palavras muito interessantes. Ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar e me apresentar na presença de Deus? E ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. E ele fala do seu coração. E eu disse e eu repito: nós não podemos calar a nossa dor, nós não podemos silenciar a dor da nossa alma, mas nós precisamos investigar a nossa alma e perceber e entender. Escute, por que tais coisas estão se repetindo na minha vida e na minha história? Talvez você se depare com estas e outras paredes que mencionamos, mas Davi se compara a esta corça. E eu disse que ela tem um hábito muito interessante, migratório, um olfato privilegiadíssimo. Ela necessita de águas para ser dessedentada, ela precisa de água para viver, se alimentar, nós, como eu e você. Mas uma das coisas que nós precisamos, como a corça precisa da água, uma das características daquela corça é que ela precisava das águas, não somente para dessedentar, matar a sua sede, mas ela precisava das águas para se limpar e se purificar. Sabe por quê? Porque a corça exalava um cheiro, um odor, e aquele cheiro, aquele seu odor chamava a atenção dos seus predadores. E ela precisava, e ela necessita destas águas. E quando eu olho para isto, e quando penso neste exemplo, nesta comparação, nesta alusão que Davi faz entre ele e aquela corça, me vem ao coração aquele texto de Ezequiel 47, quando o texto diz que Ezequiel foi levado pelo Senhor e colocado diante do templo. E ele via que daquele templo, daquele altar, brotavam águas. Águas que ele percebia davam pelos seus artelhos. Depois águas que davam pelos seus joelhos. Depois águas que davam pelos seus lombos. E chegou no momento em que Ezequiel diz assim: eu não posso mais andar. Então eu fui completamente envolvido por estas águas. E o texto diz que essas águas, onde quer que elas chegavam, tudo ia sendo purificado. Sabe, a ideia de purificação, a ideia de Deus nas nossas vidas, a ideia do cuidado de Deus, a ideia do que Deus faz,
é uma ideia de transformação total. Aqui para fora, não de fora para dentro. Que o Senhor possa dar a você, dar a cada um de nós graça. Que o Senhor possa dar a cada um de nós capacidade de demolir todas estas paredes que têm sido barreiras na nossa vida com o outro, mas principalmente na nossa vida com Deus. Que Ele o abençoe, que Ele traga cura para a sua vida, que Ele coloque diante de você as situações para que você tenha ferramentas e possibilidade de tratar e curar aquilo que tem sido danoso, que tem sido mal, que tem sido pernicioso na sua vida e no seu coração. E a forma como Deus faz é sempre muito linda e sempre muito bela, com cuidado e com amor. Que Ele o abençoe. E por fim, eu quero que você pense que é uma atitude a ser tomada. Sabe, não é apenas um desejo do coração. Desejo do coração não muda nada, mas atitudes de se levantar, como aquele moço, aquele filho da parábola do filho pródigo, lá de Lucas no capítulo 15. Ele sai, ele abandona a sua casa, ele rompe com a sua casa de certa forma, ele pega o que tem e sai a viver prazerosamente a sua vida. Num dado momento, estando lá, ele percebe a sua alma adoecida, ele percebe a sua alma muitíssimo adoecida, distante da sua casa, da casa do pai. Aquele filho diz assim: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Uma atitude. Que você se erga no seu coração, que você se posicione e você volte o caminho para que Deus possa então restaurar e colocar a sua alma em ordem. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.